Anotei aqui os pontos principais que você precisa saber sobre o que aconteceu agora nessa quarta-feira. Diferente do que muitos imaginavam, inclusive diferente até do que o Banco Central imaginava lá desde janeiro de 2024, né? Aconteceu uma coisa inesperada. E a quarta-feira ontem não é qualquer quarta-feira, é a chamada super quarta-feira, que é quando a reunião do Copom acontece para definir qual será a taxa Selic, e junto com isso lá também tem reunião nos Estados Unidos para definirem quais serão as taxas de juros lá, né, de curto e de longo prazo. Então ontem a gente teve dois parâmetros, né, o que aconteceria no Brasil, o que aconteceria nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, 92% dos votos praticamente já estavam com expectativa de alta. A indecisão era se ia subir 0,25 ou 0,5%, né? E acabou que mais de 80% dos votos foi para subir 0,25. E isso aqui não é nem o mais importante. O importante é você entender o que isso aqui afeta na sua carteira. O importante é você entender, agora que isso aconteceu, quais são os próximos passos que eu tenho que ficar esperto dentro do mercado, se vai aparecer oportunidade, se não vai, se dentro da minha carteira eu tenho que mudar algo. Isso é o mais importante desse vídeo. Principalmente quando se une também as notícias que saíram lá nos Estados Unidos, né? Lá, ao contrário do Brasil, eles abaixaram a taxa. Então, o Brasil ele foi muito precoce para subir as taxas, e isso foi bom, né? Subiu a taxa de 2 para 13,75% muito rápido. Então, foi uma política muito assertiva. E depois ele começou a cortar essas taxas lá de 13,75 antes dos cortes dos Estados Unidos. Antes dos cortes dos Estados Unidos. O que isso influencia, cara? Olha, presta atenção no que isso influencia. Quando você tem a oportunidade, imagina você um gringo lá dos Estados Unidos e você investe no Brasil, porque o Brasil tem muita oportunidade, as ações são vendidas muito baratas aqui, é tudo muito ineficiente. Você tem taxa de juros muito alta aqui, juro real de 8%. Aí imagina você vendo o Tesouro Nacional americano subindo ali, e você vê que você consegue investir através dos tesouros, dos treasuries lá dos Estados Unidos e ganhar 5,5% de juros em dólar, sem correr risco. Qual que é o intuito de você investir no Brasil para correr mais risco e ganhar 7, 8, 9, 10% que seja? Muita gente fica desmotivada para investir no Brasil, e às vezes até na própria bolsa americana, e fica lá no tesouro mesmo para poder render os 5,5% em dólar, que sem risco é uma baita rentabilidade, concorda? E aí, imagina só, os Estados Unidos aqui a 5,5 e aqui o Brasil a 13,75. Isso aqui foi o que aconteceu, tá? Isso aqui foi o que aconteceu. Muita gente já estava preferindo os Estados Unidos, e aí o Brasil começou a cortar a taxa de juros, ou seja, quando bateu ali 10,50, perceba que esse spread que tem entre a taxa dos Estados Unidos e a taxa do Brasil diminuiu. Então, o motivo para as pessoas ficarem no Brasil diminuiu ainda mais. Logo, muita gente disse, né? Muitos analistas falaram, inclusive muitos julgaram o Banco Central por ter feito esses cortes muito precoces. O corte muito precoce foi prejudicial, justamente por conta desse desvio, né? E, inclusive, a gente teve vários meses fechando no negativo desse saldo, né? De dinheiro estrangeiro entrando na bolsa. Então isso só prova realmente que estava muito mais interessante investir nos Estados Unidos do que investir aqui no Brasil. E o que aconteceu ontem? Ontem aconteceu que os Estados Unidos desceu a taxa de 5,25 para 4,75, né? E o Brasil subiu de 10 para 10,75. Então tá começando a voltar esse spread aí, né? Tá começando a aumentar esse spread. Quanto maior esse spread aí, mais atrativo vai ficar para os americanos investirem no Brasil. Só que isso também é uma faca de dois gumes, né? Isso também é uma faca de dois gumes. E sempre quando eu falo sobre isso, eu me lembro de uma medicação chamada Propofol, meu parceiro. Por quê? Porque ele é um remédio absurdo, brabo pra caramba, principalmente para induzir o paciente. Só que na falta do midazolam, lá uns 2, 3 anos atrás, nas UTIs, na falta do midazolam, a gente usava o Propofol para poder manter o paciente sedado na intubação. Só que, apesar dele ser muito bom para resolver o problema, ou seja, ele sedava pra caramba, ele não podia ficar sendo feito muito tempo, que dava cardiomiopatia, dava um monte de problemas. E quando você vê a taxa Selic muito tempo alta, você também vê alguns problemas. Quando você vê a taxa Selic subindo, você também vê muitos problemas. Por quê? Ele resolve o problema aparente, desce o IPCA, ele faz o que ele tem que fazer, só que se ele fica muito tempo, ele desacelera muito a economia. E desacelera a economia não é muito bom, nem para as empresas, nem para o governo, porque o governo subindo a taxa Selic, 45% da dívida do Tesouro Direto é em Selic, então se ele sobe a Selic, ele vai dever mais. Se ele deve mais, provavelmente vai ter que arrecadar mais, né? Porque vai ter mais custo. Então aumenta imposto. Isso aqui não é bom, não é bom, não é bom. Então você como investidor, você tem que sentar e pensar.
Beleza, aconteceu isso e isso. A taxa Selic brasileira subiu, né, 10,50 para 10,75, e a taxa americana desceu de 5,25 para 5,74,75. Né? Então, depois que você senta com esses fatos, você tem que entender o motivo de subida. Aí eu vou te passar uma palhinha aqui. E quais são as perspectivas para o futuro? Quais são as perspectivas para o futuro? Porque você tem que se posicionar antes. Tem muita gente que fala assim, nossa, Léo, a taxa Selic subiu, e aí o esperado é que os fundos de tijolos caiam, né? Sim, porque tem correlação negativa, né, com a taxa Selic. Se a taxa Selic sobe, eu já expliquei isso aqui várias vezes no canal, se você ainda não tem esse conhecimento, tá precisando assistir mais vídeo do canal, né? Então já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal aí. Por enquanto, o YouTube ainda não cobra pelo like, né? Então, pra você não vai gastar nada aí. Eu não sei se o seu YouTube tá bugado igual o meu, né? Não sei se o seu YouTube tá bugado igual o meu, mas quando eu olho aqui os vídeos com mais de 30 mil visualizações e só 3 mil likes, eu penso, pô, os caras lá estão pagando pra dar like, né? O YouTube deve estar cobrando 5 pila pra cada um dar o like. Se o seu tá bugado e o YouTube tá cobrando aí 5 reais pra dar o like, aí beleza, só você deixar um comentário ali. Ô, Léo, não teve como eu dar o like não, porque eu tô pagando 5 pila pelo like. Mas se o like ainda é gratuito aí no seu PC, né? Se é gratuito aí no seu YouTube, dá o like aí, honra o trabalho, beleza? Então, com essa alta da taxa Selic, muita gente vai esperar fundo imobiliário caindo. Só que, você lembra o que aconteceu nessa última semana? Os fundos imobiliários já estavam caindo. Então, pode ser que neste dia ainda não deu 10 horas, mas pode ser que hoje os fundos imobiliários nem caiam mais. Pode ser até que eles subam, sabe por quê? Olha que loucura isso aqui, porque isso aqui é muito contra-intuitivo, isso aqui pode te enganar várias vezes, né? E esse é o principal ensinamento desse vídeo. Então, presta atenção, o mercado se ajusta a expectativas. Então, na semana passada, 15 dias atrás, quando a reunião do Copom estava mais próxima e todo mundo estava falando sobre essa alta da taxa Selic, o que o pessoal já fez? O mercado já reagiu com queda nos fundos imobiliários. Já reagiu com queda. Eu até gravei um vídeo anteontem mostrando para você alguns motivos dessa queda. E aí, agora que saiu a notícia e subiu para 10,75, pode ser que o mercado reaja. Pô, eu tava esperando que ia cair 0,50, caiu só 0,25. Então eu vou dar uma ajustada aqui no preço, vai subir um pouquinho. Ou pode ser que caia mais. Nossa, eu ajustei o preço para poder manter a taxa Selic. E aí a taxa Selic subiu, vou ter que descer mais esse preço aqui dos fundos imobiliários. Então o mercado ele se ajusta. O mercado se ajusta ao que é justo para ele. Então se você quer aproveitar desses fatos que vão acontecer, fatos pontuais, você tem que se antecipar. Não é depois que aconteceu você começar a investir ou começar a comprar depois que já aconteceu o fato, né? Então você tem que ficar esperto pra você não ser engolido aí pela manada, né? Você tem que ir contra a manada de verdade, você tem que ir contra a manada, porque quando você vai contra a manada, seu potencial é exponencial. É lógico que no curto prazo ele vai ser diferente da manada, mas no longo prazo ele será exponencial, porque você vai se colocar em posições estratégicas. Olha só pra gente finalizar, concluir aqui, eu te mostrar uma coisa muito importante lá nos Estados Unidos, muito importante, né? Que talvez seja inclusive novos aportes que eu farei. Esse gráfico aqui da inflação esperada, né? Expectativa da inflação tá subindo pra caramba. Isso é um dos motivos que fez o Banco Central, lá na reunião do Copom, fazer esse, a gente precisa aumentar um pouco essa taxa Selic pra tentar conter essa inflação. Além disso, tem também a situação do spread, que eu te expliquei, né? Então, taxa Selic subindo, aumenta o spread entre os juros americanos, isso torna mais atrativo o Brasil ali para investimento. Em 2024, no início, a gente viu dentro dos boletins Focus que foram disponibilizados pelo Banco Central que a expectativa da taxa Selic no final do ano, agora dezembro de 2024, era de 9% de taxa Selic. Foi o que aconteceu? Não, as coisas mudam e mudam bem rápido aqui no Brasil, né? Bem rápido. Então você tem que ter uma carteira protegida e bem diversificada justamente para você não ficar exposto a essas mudanças. Hoje, no boletim Focus, agora, olha essa imagem. Você consegue perceber aí que a expectativa da taxa Selic no final do ano é de 11,25, que é provavelmente o que vai acontecer mesmo. Ainda existem mais duas reuniões, ainda vai acontecer mais duas reuniões antes do final do ano, e pode ser que continue subindo aí 0,25 por reunião. Então vai subir para 11, depois 11,25, e só vai começar a cair isso aqui lá em 2025, e sabe lá quanto que vai começar a cair em 2025, né? Pode ser que ele mantenha ali a 11,25 por um bom período de tempo, uns 3 meses, 6 meses talvez, para depois começar as quedas. E a nossa tão sonhada taxa Selic aí a 9%, olha lá, é previsão para 2027, cara. Previsão para 2027. Então não espere um ciclo muito rápido desse pêndulo da Selic. Vai demorar realmente, até porque os Estados Unidos também tá resolvendo seu problema lá, então não dá para sair cortando juros assim, né? Não dá para sair cortando juros assim. A gente tá vivenciando um aumento do PIB no Brasil, mas sem aumento da produtividade. O que significa isso? Tem mais dinheiro na mão do povo, mas tem menos coisa para comprar. A produtividade não aumentou. Então antes tinha 5 canecas e as pessoas tinham 5 interessadas. Hoje o governo, por auxílio mesmo, tá? Por auxílio despeja dinheiro na mão do povo e agora tem 5 canecas ainda, não aumentou a produtividade, mas tem 60 pessoas querendo comprar as canecas. Ou seja, o
preço das coisas sobem. E aí a caneca que antes custava R$10 pode custar 20, 30, 40, depende do produtor da caneca, né? E aí você, meu parceiro, vai ver preço subindo. Enquanto o PIB estiver crescendo por assistência governamental e não por conta de aumento de produtividade, você vai ver a inflação subindo. Se a inflação está subindo, você vai continuar vendo a taxa Selic alta. Então, taxa Selic alta é sinônimo sim de oportunidade na bolsa, porque várias empresas ficam prejudicadas. Você não vai ver empresa fazendo empréstimo absurdo, você vai ver uma empresa pequena nascendo. Você não vai abrir uma empresa, né? Você não vai abrir uma empresa porque tá difícil acesso ao crédito. Então, dá uma freada na economia. Isso significa menos lucro por parte de grande parte das empresas, o que vai fazer com que abra oportunidades para você se posicionar. E muita gente nesse momento, com a alta Selic, pode ser que use pré-fixados, renda fixa, para poder fugir da baixa rentabilidade que a bolsa vai entregar agora. Só que é exatamente o contrário que você tem que fazer. Não tô falando que é errado investir na renda fixa, tá? Você tem ali dentro do Kraken, a parte do K, que é o caixa, você tem 10% ali, 15%, dependendo do seu grau de conservadorismo, né? Você pode investir um pedaço da sua carteira em caixa. Mas é neste momento que você tem as oportunidades para poder investir nas ações, nos fundos imobiliários. Do mesmo jeito, meu parceiro, do mesmo jeito que muita gente perdeu o momento lá em novembro do ano passado, quando começou os cortes absurdos, né? Em agosto, novembro ali, começou os cortes e a bolsa disparou. Você vai ter agora nessa nova oportunidade, tá? Então tome cuidado para você não achar que tudo é oportunidade também. Inclusive nessa caneca tá escrito aqui, ó, nem tudo que cai é oportunidade, nem tudo que sobe deixou de ser. Então pode ser que você está pensando que agora tudo é oportunidade e compra as coisas fora do preço. O preço é muito importante. E para finalizar, eu quero falar só sobre o corte aí dos Estados Unidos para você se preparar. Inclusive na minha carteira, você viu aí durante as gravações do Café ao Milhão, né? Todo mês eu trago aqui e exponho minha carteira para vocês. Vocês viram que eu desbalanceei para ação e fundo imobiliário porque realmente estava descontado e a gente ficou com menos exposição no exterior momentaneamente. E você sabe que a gente precisa balancear nossa carteira. Assim que surgir oportunidades, ou pelo menos tendências, né? Você tem que rebalancear sua carteira com os aportes. Não tem problema nenhum você desbalancear sua carteira momentaneamente. O errado é ela ficar desbalanceada o resto da sua vida, né? Você não pode se dar esse luxo, porque é justamente a correlação negativa, a diversificação, assim como o nosso querido Rei Dalio já notificou a nós, nos mostrou várias vezes estatisticamente que o maior desempenho da carteira é por conta da diversificação, por causa do método de alocação, que dentro desse método tem que ter correlação negativa. E aí, com esse corte lá das taxas de juros americanas, então o que se consegue perceber nesse gráfico, e o que esse gráfico está notificando? Ó, SP500, os retornos do SP500 depois dos cortes de juros. Então você consegue ver que lá em 1973, você cortou os juros, mas depois de um ano a bolsa ainda caiu 36%. Então, cortou o juro, vai subir? Não, não é sempre que isso vai acontecer. Cortou o juro, vai subir bolsa? Não. Você viu, inclusive, que a bolsa subiu pra caramba antes do corte de juro. Por quê? Exatamente. Se você prestou atenção no vídeo, você já conseguiu responder essa pergunta, né? Por conta da expectativa de queda. Então, todo mundo tava esperando que ia cair, se posicionaram antes, por isso a bolsa subiu. E aí você consegue ver que em 74 teve corte em 80, em 81, 82, 84. Olha o tanto de corte que teve, né? E quando a gente fala os 3 primeiros meses depois do corte, você consegue perceber que tem mais queda do que alta. Ué, Léo, então significa que depois do corte, a chance é maior de queda do que de alta. Nas últimas, olhando estatisticamente nesse gráfico, nas últimas vezes que isso aconteceu, sim, tem mais chance de queda do que de alta, porque provavelmente teve muita especulação e depois do corte tem aquela a baixa da expectativa e aí você vai ver os preços se normalizarem. Só que quando a gente joga isso para um ano depois dos cortes, olha o quanto a estatística está a nosso favor. Dos 14 últimos cortes que os Estados Unidos fez, apenas 4 depois de um ano desse corte, a bolsa ficou negativa. Os outros 10 ficaram com a bolsa positiva. Ou seja, para você que é um investidor passivo nos Estados Unidos, como o nosso bom John Bogle nos ensinou, né? Investir através de ETFs, de índices de custo ultra baixo. Para você que investe assim, cara, talvez faça muito sentido você começar a prestar mais atenção agora no SP500. Afinal, os cortes já estão acontecendo e pode ser. Eu não tô dando certeza, até porque se eu soubesse ler o futuro, já seria bilionário, né? Mesmo com um pouquinho de dinheiro, dá pra você fazer trade e aí você sabe, você é bilionário, né? Mas, em geral, a estatística tá jogando no nosso favor, né? Então, talvez seja o momento de começar a investir aí mais aportes em SP500, apesar de tanta alta que já teve. É esse tipo de conteúdo que eu quero trazer aí nos próximos vídeos do canal. Então, se você quer acompanhar isso, já clica aí em se inscrever, dá o like no vídeo. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ensinou alguma coisa, deixa um comentário aí. E se o YouTube tá te cobrando R$5 pra dar like, deixa nos comentários aí que eu vou reunir aqui o pessoal que tá sendo cobrado pra dar o like e vou entrar em contato com o YouTube, beleza? Se você não tá sendo cobrado, deixa o like aí no vídeo. Tamo junto, fica com Deus, papai do céu abençoe você, até mais, até o próximo vídeo que será excepcional.